Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo pra vala. Porque não é digno. Tá aí a fala do governador Jerônimo do PT. Nenhuma surpresa para quem sabe o que é esquerda, o que é esse partido, o que eles defendem, o que é o comunismo, uma ideologia nefasta que matou milhões de pessoas de fome, pessoas aprisionadas. Esse é o comunismo que defende o Jerônimo Rodrigues. E como disse o Nicolas muito bem, não é divergência política, é a pura verdade. Se eles pudessem, eles fariam isso, colocariam na vala os seus opositores. Eles já fazem em outros países. Vídeo que acontece na Nicarágua, na Venezuela. É uma fala de podridão nojenta que reflete exatamente os 20 anos de miséria, de sofrimento que nós, baianos, vivemos aqui no nosso estado. O governador está falando de um ex-presidente. E o estado dele? Quantas pessoas vão para a vala diariamente? Falei aqui sexta-feira dos 40 carros que são assaltados, levados, roubados diariamente no estado da Bahia. Fora as pessoas que morrem, que perdem suas vidas, pessoas que estão nessa cidade sofrendo com o desemprego, em outras cidades, é a capital do desemprego, Salvador, o estado do desemprego, o estado que falta a saúde, o estado que falta a infraestrutura. Isso ele não diz nada, agora ele vai falar das pessoas que ele deseja colocar na vala, os eleitores do Bolsonaro. O Bolsonaro não é nem mais presidente, Jerônimo. O que você vai falar? Vai falar do resultado da segurança pública? Do ICMS, o mais alto do Brasil, o terceiro mais alto do Brasil, o mais caro, das empresas indo embora? Por que você não faz um pronunciamento nesse sentido? Aliás, semana passada, na sexta-feira, você deu um pronunciamento, deu uma entrevista e você cometeu um ato falho. Daqui a pouco eu coloco aqui esse trecho. Você disse que a situação não está boa e você sabe disso. Ainda bem que você sabe que a situação não está boa, né, Jerônimo? Você é uma vergonha e que fala podre. Se tivéssemos um judiciário sério, se tivéssemos Ministério Público Federal, teríamos uma reação forte do judiciário. Não temos nada, porque infelizmente o judiciário está aparelhado com esquerdistas que pensam como você, que desejam o mesmo que você. Um absurdo. Já pensou se fosse o contrário? Se fosse o Bolsonaro falando algo desse sentido? Se fosse um outro político? Se fosse o Assemineto, por exemplo, comentando algo parecido? Já pensou o que estaríamos vendo na Bahia, no Brasil, estardalhaço da imprensa? Mas como é um petista, um governador de esquerda, ele está blindado no judiciário e também na mídia, porque eu só vi deputados de direita comentando esse assunto na internet. Os veículos de comunicação noticiaram assim, sem nenhuma dificuldade, só o fato, não fizeram nenhuma crítica, eu não vi nenhum articulista, nenhum comentarista criticando essa fala abjeta, podre, mas abjeta, podre, natural. Essa é uma fala natural, porque assim desejam os comunistas. Eles desejam fazer isso com você que é conservador, você que defende a liberdade e o protagonismo do indivíduo, o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eles defendem, vala. E eu espero que você, Jerônimo, você dê adeus ao Palácio de Ondina e que não seja governador em 2027. E que o PT não volte mais ao governo do estado da Bahia. São 8h08 também para comentar esse assunto. Está aqui a Vanessa Moreira. Vanessa, bom dia. Bom dia, Timóteo, bom dia a todos vocês. Já começando a semana aí com essa fala tenebrosa do governador do estado da Bahia, algo assim inimaginável. Quer dizer então que o governador da Bahia deseja que 30%, 28% sendo muito precisa, da população baiana, cerca de 2 milhões de pessoas, 2.357.028 pessoas que votaram no Bolsonaro no estado da Bahia. Então, para essas pessoas, o governador Jerônimo não governa e deseja a vala, deseja o extermínio, a matança dessas pessoas. Seria isso, governador Jerônimo? É importante que o senhor esclareça o que está falando, porque é assustador a maneira com a qual a situação da segurança pública está aqui no nosso estado. A gente sai de casa sem saber se vai voltar, sem saber se de fato vai para a vala. O senhor está coadunando com isso para que as pessoas que votaram no Bolsonaro sejam exterminadas? Qual é o plano? Eu acho que como governante, né, como uma pessoa que vive
do dinheiro público do povo baiano, um povo de bem, o senhor deveria explicar essas falas, no mínimo. E assustador agora, a gente vai ver, é a justiça, né, silenciar-se. Porque eu creio que se isso fosse falado por Bolsonaro, a gente já estaria tendo o próprio ministro Alexandre de Moraes, o STF inteiro, fazendo uma grande revolução contra essas falas, sendo até mesmo um atentado contra o Estado Democrático de Direito, já que estimula a desavença entre grupos políticos polarizados. Óbvio que a gente vê que cada vez mais essa polarização se esvazia, tanto para o lado do PT quanto para o lado do bolsonarismo. Ambas as seitas políticas estão cada vez mais com menos adeptos e o centrão ganhando protagonismo. Porém, ainda assim, existem os apaixonados, os emocionados em ambos os lados, e para você promover uma guerra entre os civis com esse tipo de fala, é uma incitação, né? Eu acredito que ele, como um representante do povo, precisa... Eu não sou contra, não quero que ele vá preso, nada disso, porque eu sou a favor da liberdade de expressão, seja lá de qualquer pessoa que seja, certo? Porque eu estou vendo muita gente aí se levantando. Ai, cadê? Não vai prender ele não vai ser autuado. Eu não desejo isso, porque eu não desejo isso para ninguém. Eu vou pelo que é certo. Ele tem o direito, como governador, de falar. Mas nós todos, a população baiana, precisamos de explicações claras. E explicações até que, se possível, dentro do próprio Ministério Público. Seria interessante que ele fosse acionado e tivesse de explicar, porque ele governa para todos nós. Ele governa, inclusive, para mim. Inclusive para mim, que votou no Bolsonaro. Vanessa, ele desejou a sua morte e a minha também. Exatamente. Tem que falar isso. É. Vala para quem votou no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro em 18 e em 22. Ele está desejando a minha morte, a morte da Vanessa, a morte de você. Claramente, grande parte da audiência da Rádio Brado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu já vi gente de esquerda no Twitter, alguns jornalistas, criticando a fala do senhor Jerônimo Rodrigues, que está completamente perdido. Eu pergunto, é medo, Jerônimo, da próxima eleição, que vocês já atingiram um teto na articulação política? Eu escrevi num artigo que está disponível no Brado Jornal exatamente isso. A articulação do governador já atingiu um teto. Não vai mais para lugar nenhum. Os partidos que eles conseguiram. Já não vão conseguir mais outros partidos. Então, vocês estão com medo devido a tudo isso aí? Estão com receio de perder a eleição? Rapaz, uma fala grave. Eu concordo com você, Vanessa. Sou a favor da liberdade de expressão. Também não sou a favor de defender prisão por declarações. Agora, ele tinha que ser investigado. E no Brasil, se nós tivéssemos um país sério, teríamos o jornalismo nacional falando desse assunto. Eu duvido que exista outra emissora de rádio aqui na Bahia que esteja falando isso, tirando a Rádio Brado. Eu duvido. Veículo de comunicação, vários divulgaram, mas não emitiram nenhuma crítica. Então, o governador, se respeite, rapaz. Se respeite. Cuide do seu estado, que está em frangalhos, que está derretendo. 50 carros, mais de 40 veículos. Isso, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. O presidente do sindicato lá dos seguros de carro já disse que o número é maior. Vanessa não estava aqui sexta-feira, eu falei, Vanessa, mais de 40 carros roubados por dia, segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública. Imagine, 40 carros roubados por dia. E o governador está dizendo que tem que botar na vala quem votou no Bolsonaro. Ou seja, eu, Vanessa, você que está assistindo o programa, você que nos acompanha nas redes sociais agora. É isso que disse o governador Jerônimo. Essa declaração não pode ser esquecida. Ouviu, ouvinte da Rádio Brado? São 8 horas e 14 minutos. Tem um trecho aí que eu mandei pra você, Pedilar? Quando tiver no ponto, você me avisa. Eu vou colocar um trecho da fala do Jerônimo. Semana passada agora ele disse que a situação não está boa. E ele já reconhece isso. Então, sabendo que a situação não está boa, a sua situação, Jerônimo, faça alguma coisa diferente. Para de falar besteira. Aliás, pedir isso para petista, né? É meio que imbecil da minha parte. Totalmente imbecil. Vamos ouvir o que disse o Jerônimo em entrevista agora, sexta-feira. Solta aí. Eu tenho um prazo de validade.
nós temos prazo de validade. São 4 anos. Se não fez bem feito, o povo troca. Você acha que eu estou correndo por quê? Porque eu estou bem? Se eu estivesse bem, eu ia comprar aquela rede que eu falei aqui para vocês, ir para Peduta, comer uma pinha. Ele sabe que não está bem, né? Ele reconhece a situação dele, a situação não está boa. Pelo menos ele reconhece isso, né? Eu tô bem? Eu não tô. Se eu tivesse bem, eu compraria uma rede. Eu vou te falar, viu? Ô Jerônimo, você merece aquela música lá. Aliás, os eleitores do PT, você pediu que os eleitores do Bolsonaro estivessem na vala, tá defendendo que eu e a Vanessa estejamos na vala, então eu vou desejar pra você uma música também, pra você descer daquele lugar. Solta aí. Desça daí, seu corno, desça daí. Se lascar, rapaz, Daí, pedindo seu corno, que eleitor desça do daí. Bolsonaro vá pra vala. Isso é um absurdo, que fala nojenta. Eu ouvi ontem, será que ele tava bêbado? Não é possível. Um governador do estado da Bahia, diz um absurdo desses, Vanessa. Sem dúvida, Timóteo. Você vê que ele não está bem, né? Ele não está bem em nenhum aspecto, nem no mental, pelas falas que está proferindo sem nenhum pudor, assim como não está bem tecnicamente, nas suas avaliações aí. O povo baiano não está avaliando bem o governo do Jerônimo. É realmente muito difícil. O PT na Bahia montou um arsenal de assistencialismo público, né? Eu acho que isso vai colapsar muito em breve. A gente já tem diversas facções criminosas tomando conta de muitas cidades aqui na Bahia, cidades que eram pacatas, gostosas de se viver, né? Porque eram cidades calmas, tranquilas, mas a violência já chegou em cidades com 10, 20 mil habitantes. E as pessoas que vivem nessa cidade, 70%, 80% são funcionários públicos, promovidos aí essa subserviência pelo próprio PT. Isso muito em breve, Timóteo, vai colapsar, porque a violência vai fazer com que essas pessoas elas tinham tranquilidade, hoje elas já não têm mais. Então isso vai colapsar porque a violência vai fazer com que essas pessoas reajam contra o próprio governo, e eu espero que reajam ainda em um ambiente em que seja possível a gente escolher um outro governador. Porque realmente o que a gente assiste aqui na Bahia é um experimento do que o PT pretende para todo o Brasil, e um experimento que já está colapsando em um nível estadual. Em breve a gente já não tem. A gente viu a população de Salvador reduzir em 10%. Isso não é à toa, as pessoas estão evacuando daqui. Quem tem condição não vai investir aqui nessa cidade, não faz sentido investir aqui, né? A pessoa vai querer construir sua vida em um lugar melhor, é óbvio. Então, o que a gente tem aqui é um aumento muito grande da miséria e um esvaziamento de quem tem dinheiro, que às vezes até mantém um imóvel aqui por conta de família e tudo mais, mas vai morar em outro lugar, já que aqui já não é mais um ambiente adequado para você criar um filho, ter família. É realmente muito complicada a vida que a gente leva, e vai colapsar mais ainda. E vai colapsar por isso, por má gestão, por displicência do poder público, e essas falas do governador só mostram o quanto o poder público está displicente. Eu realmente me sinto bastante ofendida, e eu acho que toda a população, os 2.300.000 e poucos mil baianos que votaram em Bolsonaro e que muitas vezes não são de direita, não são sequer bolsonaristas, né? A gente precisa deixar isso claro. Essas pessoas precisam ser respeitadas, e a gente tem que saber o que quer dizer essa fala, né? Será que agora a gente vai contar com uma caça aos bolsonaristas para pôr todos os 2 milhões na vala, Jerônimo? Precisamos entender o que o senhor quis dizer com isso, porque em tempos onde o judiciário é utilizado para perseguição, eu acho que vale a pena o senhor entender que a perseguição também deveria acontecer com você, né, com a esquerda. Eu sou contra qualquer tipo de perseguição, inclusive acho que o senhor tem que continuar falando, porque quanto mais o senhor fala, mais o senhor expõe a excrescência. O problema e a nossa segurança? É por isso
que nada é feito na segurança pública para que mais e mais pessoas vão para a vala, lembre-se que 70% da população votou no senhor. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.